Então, meus alunos, vamos resolver aqui o nosso primeiro exercício. Vamos lá. Dois blocos de massa MA 2 kg e MB 3 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal, são empurrados por uma força constante F igual a 20 newtons, conforme a figura. Então, nós temos aqui um esquema representando essa força que está sendo aplicada sobre o bloco A e o bloco B. Tá? A força tem 20 newtons, como foi dito aqui. O bloco A tem uma massa de 2 kg e o bloco B tem uma massa de 3 kg. Determine, item A, a aceleração do conjunto e item B, a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Pessoal, qual é o primeiro passo que nós devemos dar para começarmos a resolver essa questão? Primeiramente, nós devemos separar esses blocos e colocar todas as forças que atuam sobre eles. Foi o que eu fiz aqui. Então vejam, sobre o bloco A está sendo aplicada uma força de 20 newtons, que é essa força aqui. É a força de ação. Qual vai ser a reação? Lembrem-se, toda ação terá uma reação. Então a força de reação vai ser a força do bloco B sobre o bloco A, que é o bloco que está aqui, ó, coladinho com o bloco A. Então essa é a força de reação. Temos também uma força normal sobre o bloco A e a força peso, PA. A força normal com a força peso se anulam, então já vou cancelar elas. Sobre o bloco B, nós temos uma força de B sobre A. Aqui eu não vou ter nenhuma força, porque vocês percebam aqui na figura que eu não tenho mais nenhum bloco. Então, eu vou ter apenas essa força BA. A normal NB e o peso PB também vão se anular. Tudo bem? Então vamos lá. Resolvendo aqui o item A. Vejam. A força do bloco A sobre o bloco B e a força do bloco B sobre o bloco A, como a gente viu aqui, formam um par ação e reação. Então, se formam um par ação e reação, a força do bloco A sobre o bloco B é igual à força do bloco B sobre o bloco A. Essas forças apresentam a mesma intensidade. De acordo com a terceira lei de Newton, um par de forças, ação e reação, apresentam a mesma intensidade. Não esqueçam disso. Por isso que elas serão iguais. E eu coloquei aqui igual a F, a uma força. Tudo bem? Então vejam, o bloco A. No bloco A eu tenho força menos força de B sobre A igual a massa vezes aceleração. Lembrem-se que o segundo princípio, né, a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Então foi o que eu fiz aqui. Força de ação menos a força de reação é igual a massa vezes a aceleração. No bloco B, força de A sobre B, eu não tenho a reação aqui, ó, como vocês viram, vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Substituindo, eu disse que força de AB é igual a força de BA igual a F. Então eu substituí. Vejam, aonde tinha F de BA e F de AB, eu substituí por F, para fazer um sistema. Então vejam, F eu repeti, menos força de BA substituí por F, porque eu disse aqui que eram iguais, então F igual a massa de A vezes a aceleração. Repeti o restante da equação. Aqui agora, ó, força de AB. Força de AB é igual a F também, então eu substituí. F igual a massa de B, repeti, vezes a aceleração. Está aqui, repeti. Então, vou somar essas equações. Menos F com mais F, cancela. Tudo bem? O que me resta? F igual a massa de A mais a massa de B, porque eu estou somando isso daqui, vezes a aceleração. Então vejam o que eu fiz aqui. Substituí os valores. Qual é o valor de F que foi dado na questão? 20 newtons. Então 20
igual a massa de A, 2 quilos, então tá aqui, ó. Mais a massa de B. Qual é a massa de B? 3 quilos, então eu substituí aqui. Vezes a aceleração. Então, ó, repetiu 20, 2 mais 3, 5, vezes a aceleração. Logo, a aceleração vai ser igual a 4, porque 20 dividido por 5, 4. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Esse foi o nosso item A. Vamos para o item B. Printem aí a tela rapidinho, para a gente passar para o item B. Então, galera, encontramos a aceleração no item A, agora vamos para o item B. O item B pede a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Então, como eu já tinha dito, o bloco A nós temos a força que atua sobre o bloco A, a força de ação, e a força de reação, de B sobre A, igual a massa vezes a aceleração. E o bloco B, né, como foi dito anteriormente, a força de AB igual a massa de B vezes a força de AB, que é essa força aqui. Eu não tenho reação, né? Porque não tem nenhum bloco aqui encostado com o bloco B. Foi dito também que a força de AB é igual à força de BA, que é igual à força. Tudo bem? Então vejam, o item B está pedindo para a gente a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Então o que eu fiz? Eu peguei essa equação aqui, ó, do bloco B. Já que eu tenho que AB é igual a F, como foi dito aqui, eu substituí, ó, no lugar de AB, eu coloquei F. Então, ó, repeti a equação aqui, como vocês podem ver, para encontrar essa intensidade das forças que atuam entre os dois blocos, sobre os dois blocos. Então, força vai ser igual à massa do bloco B. O bloco B tem massa de 3 kg, como nós já vimos aqui, ó. Então, substituir, vezes a aceleração que eu encontrei no item A. A aceleração que nós encontramos foi igual a 4, substituir. Então, a força que vai atuar entre esses dois corpos, sobre esses dois corpos, vai ser 3 vezes 4, 12. Então, força igual a 12 newtons. Então, essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido.